Olá, quero começar o nosso programa de hoje falando com você sobre uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 23. E diz assim o versículo 7. Porque, como imaginou no seu coração, assim será. Que nós possamos nos lembrar até o que a palavra de Deus nos demonstra e nos instrui. Que aquilo que nós pensamos e aquilo que nós aceitamos a respeito de nós mesmos é como nós seremos. Eu entendo que Deus deixou para nós, na nossa capacidade de pensar, de sentir, de agir, muitas respostas. E aquilo que nós imaginamos e que nós projetamos na nossa mente, no nosso coração, a respeito de nós mesmos, é muito importante para aquilo que nós vamos fazer na nossa atitude. Nosso cérebro não sabe a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. E o nosso corpo responde. E se nós conseguimos projetar na nossa mente aquilo que sonhamos para nós, as promessas que Deus já nos fez através da palavra dele e aquelas que ele falou particularmente ao nosso coração, nós poderemos dar um impulso para que o nosso corpo, o nosso cérebro entenda. E daí, nas nossas conquistas diárias, nas nossas atitudes dia após dia, nós vamos rumar para aquilo que sonhamos, para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Que nós possamos entender, como eu sempre digo, que Deus faz o sobrenatural, mas Ele deixa para nós, na capacidade que Ele nos entregou, uma parte muito importante de atuação no milagre. Que a gente possa sempre aprender isso. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência, pelos recados. Eu tô sempre te esperando nas redes sociais, no meu Instagram, @JaqueStefano e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Durante o programa, você participa deixando a sua pergunta através das redes sociais e tendo a sua dúvida esclarecida ao vivo, ou você pode, através dessas redes sociais, acompanhar o meu dia a dia, deixar o seu recado, participar ali comentando as fotos, acompanhando o que eu posto no story do nosso dia a dia, dos bastidores, do meu dia a dia também. Também pode enviar a sugestão de assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa. Ao vivo também você participa por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Por telefone você pode tanto deixar sua pergunta com a produção, como esperar para fazer a pergunta ao vivo. Hoje a gente esclarece as dúvidas sobre as características de um líder. Eu vou falar com o Celso Basola, que é consultor de RH, já está por aqui. E se você tem dúvidas também sobre esse assunto, já pode enviar sua pergunta. Afinal, eu fico pensando, né? A gente vê, às vezes, até crianças com esse instinto e a gente fala, nossa, esse aqui vai ser um líder nato. Mas e se alguém que não foi na escola, na faculdade, até mesmo no trabalho, um líder nato e agora se tornou chefe? Tem como ele aprender? A gente esclarece essas dúvidas daqui a pouquinho. Agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas sobre as características de um líder com o Celso Basola, que é consultor de RH e já está por aqui. Tudo bem, Celso? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. É um prazer estar novamente com você. Prazer é nosso te receber aqui novamente, Celso, falando sobre um assunto importante, ainda mais no momento em que o país vive, com tantos desempregados, pessoas procurando uma recolocação, pessoas que atuavam como gerentes, que atuavam em algum tipo de diretoria ou de liderança, tentando uma recolocação no mercado de trabalho. E a primeira pergunta que eu te faço, ou pessoas tendo que assumir, porque a empresa cortou outros funcionários e você que nunca tinha pensado, de repente, em liderar uma equipe, tem que liderar uma equipe. A minha primeira pergunta, até contextualizando com a maneira como eu abri o programa, é entender, Celso, de fato, existem pessoas que têm mais facilidade para exercer a liderança? Essas características podem estar realmente presentes desde criança? Esse é um tema bastante interessante. Há pessoas que têm uma característica muito mais... a energia é muito mais positiva e ela já vem com, digamos, esse chip ou essa vantagem da liderança. Isso não significa que ele é um líder, porque isso vem sendo preparado durante a sua história, experiência de vida e até profissional. Mas é verdade, sim, que um profissional ou uma criança já nasce com algumas características que pode submeter a ser um grande líder. O que também, então, não significa que alguém que não venha com essas características não possa aprender, né? Exatamente. Isso não vamos também dizer, olha, não vim, então não vou ser líder. Não. Todos podem ser preparados. O que acontece é que são características diferentes de liderança. Isso não significa que pode ou não ser. Então, a pessoa pode nascer com a energia de uma liderança, mas não desenvolver.
e por si próprio não absorver esse conhecimento. Outros, o inverso é verdadeiro. Então, todos têm chances, né? Todos. Basta fazer o seu autoconhecimento, é isso. Celso, se a gente volta alguns anos, outro dia eu até falei sobre isso aqui no programa, e a gente pega, vou voltar aqui 30 anos, e a gente pensa nas mulheres que de alguma maneira exerciam poder, conseguiam crescer na sua vida profissional, elas às vezes até mudavam a vestimenta para ser mais parecido com o homem. A gente falava que as características presentes no homem, o fato de ser mais pragmático, o fato de ser menos sentimental, de ser mais direto nos assuntos, era muito importante, e para a mulher exercer liderança, ela tinha que se igualar com o homem nisso. Hoje não. Hoje a mulher pode estar presente no mercado de trabalho com as características dela enquanto líder, não é verdade? Com toda certeza. Inclusive, é muito gratificante ver as mulheres ocupando esse espaço, porque justamente esse lado sensível, a sensibilidade, traz um conforto, principalmente em momentos de crise nas empresas. Então, essa tranquilidade feminina, digamos assim, e todo esse lado sublime traz um conforto bastante grande, então não há necessidade. A mulher deve ser a sua característica, o homem a sua característica e agregar para um resultado positivo nas empresas. Celso, você falou para nós que existem maneiras diferentes de liderar. Afinal, se a gente tivesse que contextualizar, o que é ser um líder? Bom, ser um líder, o primeiro ponto, é amar o que faz. É ser um apaixonado e ser uma pessoa conhecedora do assunto. O outro, ele tem que ter uma resiliência muito grande, a capacidade de flexibilizar. Um ponto bastante interessante que nós tocamos, ele tem que ter a sensibilidade e não a imposição. Ele deve ajudar os seus líderes, os seus liderados, né? Então, ele deve não impor, mas sim trazer a equipe. Então, ele tem que ser um conciliador. Uma pessoa que tem um autoconhecimento, uma definição, uma inteligência emocional muito grande. Então, o líder tem várias características que umas já vêm a característica, mas elas devem ser aperfeiçoadas no seu contexto geral. Celso, eu estou assistindo uma série que ela tem várias temporadas, então acho que o objetivo é até a gente começar a conhecer e, de alguma maneira, pensar que a gente conhece de fato aquelas pessoas, elas são trabalhadas, aqueles personagens. E dentro dessa série que eu estava assistindo, alguém estava concorrendo a uma liderança, uma vaga de liderança no hospital, perdeu. Essa vaga outra pessoa ganhou. Só que ela era conhecida como líder, era reconhecida como líder. E todos os outros vinham se submeter a ela e perguntar para ela o que tinham que fazer. Mas ela não era líder, até que o chefe percebeu que tinha que fazer uma troca e ela tinha que liderar. Você falou uma coisa que eu acho que é essa fala. O líder, ele muitas vezes, ele é reconhecido, ele não precisa impor que ele é o líder, né? Exatamente. Ele é reconhecido, é o líder nato. Ele cria o seu espaço naturalmente, sem uma imposição de hierarquia dentro da empresa. E a empresa, principalmente a área de recursos humanos que eu atuo, ela tem que ter essa sensibilidade. Tem que estar ligado nisso, tem que estar ligado e ver as percepções. Porque é assim, nem sempre um bom técnico é um ótimo líder. Às vezes você acaba perdendo um grande profissional técnico, operacional, e coloca ele é um péssimo líder, por característica. Então, a empresa tem que ter todo um movimento para que isso aconteça no momento exato e da forma correta. Quando uma empresa vai transformar alguém, porque muitas vezes a empresa pede a ajuda para uma equipe, por exemplo, de RH, de consultoria, para já contratar alguém que vai vir como um gerente ou como um diretor. Mas também, muitas vezes, essa empresa vai abrir uma oportunidade para alguém que está ali se tornar um líder daquela equipe. Quando alguém que não era líder se torna um líder, é importante fazer algum curso? Sim, com certeza. Na verdade, o preparo, as empresas que têm a visão futura, eles já vêm preparando as suas equipes e identificando os líderes, os possíveis líderes, os elegíveis, né? Então, mas existem cursos que aprimoram, por exemplo, coaching. O coach para executivos, coach para liderança, é muito importante. Fora isso, alguns cursos específicos do autoconhecimento. Né? Você conhecer a si próprio para poder transmitir a sua confiança da sua liderança. Então, um coaching, por exemplo, de executivos, é um curso bastante interessante e tem um mito que diz assim, eu fiz o curso de coaching, eu vou ser coach. Não necessariamente. Há muitos cursos fantásticos de coaching que ele te prepara como profissional, não exatamente para você ser o coaching, mas você exercer
o conhecimento de um coach para a liderança. Eu vou te perguntar já sobre as principais características, tem até algumas perguntas chegando sobre isso, mas aí eu queria te fazer uma pergunta de pessoas com quem eu convivi, principalmente no mundo corporativo, em algumas empresas, pessoas que eu conheço, amigos do meu marido, amigos meus, que exercem liderança. Muitos deles dizem, inclusive as mulheres, que precisam encontrar um equilíbrio. Aqueles que são líderes nato, muitas vezes, são mais autoritários, querem impor sempre a sua vontade. É algo que talvez os líderes tenham que aprender a trabalhar, então? O equilíbrio é fundamental. Então, a inteligência emocional vem e traz o equilíbrio. É realmente quem é o líder, digamos, não líder nato, mas que tem aquela energia de liderança. Aquele up que você falou, ele né? tem que, o contrário, ele faz o processo contrário. Tem que dar baixada na bola, Você tem né? que baixar a bola. Aquele que não, você tem que elevar. Então, é por isso que a característica do autoconhecimento, o trabalho do coach, o trabalho da preparação é fundamental, que ele traz esse equilíbrio e isso ajuda muito. Bom, falando sobre as características propriamente, chegou uma pergunta para a gente do Lucas. Obrigada pela sua participação, Lucas. Ele quer saber se o líder precisa ser mais comunicativo, precisa ser mais falante ou ele precisa ser mais discreto. E aí eu complemento a pergunta. Em cada área de atuação pode ser diferente? Bom, o líder, uma característica, ele tem que saber ouvir bastante. Então, ouvir mais do que falar. Mas ele também tem que ter uma capacidade de comunicação precisa. Para que ele ganhe a credibilidade. Então, o profissional, existem características diferentes de acordo com o segmento ou a profissão que ele atua. Então, realmente, a adaptabilidade depende muito da sua profissão. Mas ele tem que ter tanto a capacidade de se comunicar e de ouvir, principalmente. Ele é quase que equiparado. Mas ouvir, eu posso dizer que é primordial, é primordial. Né? Ouça, interprete e dê a sua opinião e sua direção. Celso, você me fez lembrar de uma passagem que está lá em Tiago, que a palavra de Deus fala que nós temos que ser prontos para ouvir e tardios para falar. E eu acho que, mesmo para quem já tem esse up da liderança, essa energia, como você falou, é muito importante não agir na impulsividade. O versículo vai continuar falando, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, daquilo que a gente ouve, muitas vezes a gente não pode, o líder, ele não pode na hora falar o que ele pensa no calor da emoção e muito menos agir. Um líder não faz isso imediatamente, né? De forma nenhuma. O líder ouve, absorve, raciocina. Todos os envolvidos são ouvidos, né? E aí sim ele dá um direcionamento, mas sempre não partindo para o lado de tomar lado de alguém. Evite o conflito. O líder tem que caminhar e fazer com que a conciliação seja plena dentro de um ambiente de trabalho. Conciliação, isso é muito importante, né? Fundamental. Ó, eu vou para o intervalo e vou te deixar já uma pergunta, Celso, da Sabrina, que é da Brasilândia. Como é que é a pergunta dela, Rô? Ela quer saber se um líder... Boa, ela quer saber, boa pergunta. É importante um líder entender um pouco de psicologia para interpretar não só a si, mas ao outro também? Você me explicar isso daqui a pouquinho. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. Nosso programa está de volta nesse bloco falando sobre características de um líder. Ainda hoje, a gente tem artesanato com a Vivi Kuritsa, que vai nos ensinar a fazer, lógico, velas de decoração. Tem peças lindas aqui que a gente vê já já. E também, ainda hoje, a gente vai conversar sobre as tendências de casamento com a Larissa Coelho, que é gerente de eventos. Eu volto a conversar com o Celso Basola, que é consultor de RH. Celso, eu volto com a pergunta da Sabrina, ela de Brasilândia. Obrigada pela participação, Sabrina. Ela quer saber se é necessário conhecer um pouco de psicologia para ser líder. Não precisa ser psicólogo, esse é o primeiro ponto. Mas ter técnicas e saber o autoconhecimento, que entra no campo da psicologia, o autoconhecimento, a inteligência emocional, saber lidar com as emoções e ter a percepção, sim, ajuda muito você ter alguns treinamentos com profissionais em psicologia para que o seu comportamento seja adequado. Então, se tiver, vai ajudar muito dos resultados. E aí, Celso, eu queria que você elencasse para nós quais seriam as principais características de um líder, independente de qual seja a profissão. Existem algumas que você poderia falar, olha, essas características precisam estar presentes em um líder? Principalmente hoje, nos dias de hoje, com informações diferentes, a resiliência é um dos pontos fundamentais que deve ter, a segurança, o autoconhecimento,
primeiro, assim, para você ser líder, você tem que se autoconhecer para poder tentar conhecer os demais. Então, o autoconhecimento, um ponto fundamental, as empresas necessitam de líderes que visam resultado. Mas resultado não a qualquer custo, resultado com a equipe. O resultado não é dele, é da equipe. A humildade é fundamental de saber reconhecer os erros e elogiar nos momentos corretos. E então são características fundamentais, e foi o que eu disse, conhecer o assunto, amar o que faz, porque senão ele é o exemplo. Então é aquela frase que se diz, a equipe, ela é o espelho do líder. Sem dúvida. Então, tudo que ele fizer, a equipe vai fazer próximo, cada um dentro das suas características. Então, são itens importantes para que o líder tenha. E o conhecimento de mercado, o estudo, a evolução profissional de carreira, vai muito do conhecimento de mercado, oportunidades. Então, o líder tem que estar atento a tudo. E aí eu queria te fazer uma pergunta. No momento em que o mercado vive, muitas vezes não é possível a pessoa se recolocar exatamente no cargo que ela tinha anteriormente. Um bom líder pode ficar tranquilo, ser contratado para um cargo atrás e ter certeza de que quando esse mercado finalmente começar a aquecer, se ele é um bom líder, ele volta para o cargo de liderança em breve? Quem é líder e bom e traz resultados e sabe se portar como líder, não deve temer. Costumo dizer que nós não damos 2 passos para trás. Nós estamos pegando impulsão para crescer e saltar muito mais longe. É isso. Que bom que a gente possa pensar assim, não é verdade, Celso? Devemos pensar Porque assim. O mercado pede que algumas pessoas, não tem jeito, para se recolocar, a gente pensa nesse aquecimento, a gente está esperando esse aquecimento do mercado, mas ainda hoje as pessoas não estão conseguindo se recolocar exatamente para a mesma área de atuação, não é verdade? Exatamente. Voltar um pouquinho atrás, dar 2 passos para trás, pode fazer parte de uma estratégia numa melhora de mercado. Mas é muito importante que ele não perca, não se sinta assim, eu voltei para trás, nada está dando certo. Pelo contrário, não, eu estou tendo a oportunidade de recomeçar. A vida é um recomeço e para o líder não é diferente. É isso aí. Celso, eu queria te fazer uma pergunta. Na igreja a gente chama de discipulado, quando os líderes, os pastores ou os evangelistas, alguém que trabalha em alguma área de liderança na igreja, está sempre observando quem está ao redor e preparando outras pessoas para assumirem o mesmo cargo. Eu sei que no mundo corporativo isso também deve existir de alguma maneira. Como é isso? O líder, ele deve saber, para ele galgar outros planos muito maiores, liderança, gestor, até quem sabe diretor, executivo e ter uma empresa, um empreendedor, por que não? Ele deve estar sempre atento a identificar aquelas pessoas que sobressaem, não no sentido de deixando outro para trás, naturalmente. Então, essa observação deve existir, porque tem o detalhe do plano de carreira. Se ele achar que aquela vaga, aquele lugar é dele, a equipe fica parada ou vai embora e ele sempre vai ser o eterno líder naquela hierarquia. Então, ele deve buscar ao seu redor aqueles que podem substituí-lo. Então, ele não tem medo de colocar alguém para substituir, porque ele também está galgando lugares maiores, não é verdade? Exatamente, ele não parou no tempo. E o grande líder é aquele que, quando ele não está, ninguém percebe. Ele consegue deixar tudo andando, correndo bem, porque ele transmitiu tudo aquilo de bom. Tanto é que eu, por exemplo, tenho muito orgulho de dizer, todos os meus líderes, se eu estou aqui, graças a todos eles. Porque eles estão tocando tudo que precisa ser tocado, Exatamente, num patamar muito maior. E eu acho que isso vale também para os empreendedores, Porque eu percebo muitos empreendedores, a gente sabe que os primeiros anos de qualquer empresa são de muita dedicação, mas muitas vezes o empreendedor fala, eu não consigo sair do meu estabelecimento uma semana para ter férias com a minha família porque tudo desanda. É porque ele não preparou alguém para ficar no lugar dele, Exatamente, não preparou, ele assume tudo. Não delega, Não delega, então isso dificulta realmente. E todos têm que pensar dessa forma. É o estilo, é o instinto de um líder de sucesso, é aquele que sabe transmitir o seu conhecimento e não ter preocupação de alguém tomar o seu lugar. É isso. Agora, Celso, para a gente finalizar, acho que a pergunta que não quer calar é a seguinte. Eu vejo muitas pessoas com dúvida disso. Na hora da entrevista de emprego, principalmente, foi até uma pergunta do Lucas, se é mais ou menos falante, quem gosta muito da profissão, quem já foi ou é líder,
tem a tendência de ter aquela vontade de falar tudo, de responder todas as perguntas, porque hoje são várias etapas de uma entrevista. Algumas podem acontecer em grupo, dependendo da profissão. Outras, você tem entrevista individual e depois a entrevista em grupo. Eu devo demonstrar que, por exemplo, pensa numa atividade em grupo. O líder, ele provavelmente vai falar, não, gente, vamos organizar assim, assim, assado. Até que ponto isso pode ser bom, até que ponto isso pode ser ruim? Como agir numa entrevista de emprego, Celso? Numa entrevista, quando é individual, ele tem que se ater a responder o foco na pergunta que foi realizada. Então, ele não querer demonstrar que além daquilo ele conhece. Então, tudo tem o seu momento certo. Isso é numa entrevista individual. E ao final, normalmente, o entrevistador, ele acaba perguntando, você teria mais algum ponto que você gostaria de abordar? Aí sim, ele pode demonstrar o seu conhecimento. Quando é dinâmica em grupo, a liderança, claro, a observação não é só se ele assume a responsabilidade, mas como ele delega e como ele respeita as pessoas. Então não adianta querer fazer tudo sozinho, não. O líder, ele tem que delegar e ouvir. Então são essas características que numa dinâmica de grupo são observadas. Celso, um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Eu que agradeço mais Volte uma mais vez. vezes. Para quem quiser entrar, para quem quiser entrar em contato, vou deixar já o site www.bas.com.br e tem também o e-mail celso@bas.com.br e o Face Celso Basola passando para vocês. E LinkedIn também, Celso Basola. Pronto, agora é o que a gente mais tem usado na área profissional, né? Exatamente. É a ferramenta mais usada, né? É a ferramenta mais usada. Líderes, atenção. Atenção ao LinkedIn, né? Pode ser uma oportunidade, uma vitrine para você, né? Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, Eu Celso. que agradeço. Ótima tarde. Até a próxima.